Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela tua palavra, pela oportunidade que temos, ó Senhor, de ouvi-la, Senhor Deus, pela oportunidade que temos, ó Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Nesse momento, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa atenção, Pai, estejam voltados, ó Senhor Deus, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor vai falar à igreja, Senhor Deus, e que possamos nos silenciar com relação ao mundo, com relação, Senhor Deus, a qualquer tipo de ansiedade ou preocupação, Senhor Deus, que não esteja relacionada, Senhor, àquilo que a tua palavra esteja nos dizendo aqui. Que a nossa mente, que a nossa atenção, Pai, esteja voltada para isso. E que o Senhor esteja calando todas as vozes, ó Senhor Deus, contrárias, ó Senhor Deus, a receber a tua palavra, Senhor, no nosso coração, nos nossos ouvidos, na nossa mente, com liberdade, Senhor Deus, e com debaixo da tua graça. Fala, Senhor, ao nosso coração, ao coração da tua igreja, Senhor, as crianças que aqui estão presentes também, que já estejam ouvindo a sua palavra e que a sua palavra esteja fazendo sentido e sendo trabalhada, porque cremos nisso, Senhor Deus. Queremos que as crianças, ó Pai, que mesmo sem entendimento, Senhor Deus, ouvem, Senhor, a pregação, Senhor, e recebem isso no seu coração. Essas coisas ficam gravadas, ó Pai, na mente dos nossos filhos, ó Pai. Porque vemos isso na prática do dia a dia das nossas famílias, quando mesmo sem falarem, ouvem a nossa voz, recebem os nossos comandos e obedecem, Senhor Deus. E dessa forma, Senhor Deus, é assim também com a tua palavra. Está se formando no coração do teu povo, indistintamente, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos mais velhos, ó Pai, se formando por meio da tua voz, ó Senhor, a imagem de Cristo em nós. Fica conosco, Senhor Deus, que nesse momento tão importante, tão magnífico, Pai, o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, dando continuidade à exposição de Abacuque, aqui chegando ao final do livro, a oração de Abacuque, que tem como resposta, é uma resposta de tudo aquilo que o Senhor falou, através dos outros capítulos, ao coração de Abacuque e ao coração da igreja. Nós vimos lá que os primeiros 2 versos servem como uma introdução, fazendo a ligação do capítulo 2 ao capítulo 3, e do verso 3 ao verso 8 ao verso 7 é a primeira parte dessa oração, e do verso 8 até o verso 15 a segunda parte dessa oração, e nós vamos falar sobre isso, e ao final a conclusão de tudo, dos versos 16 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura do verso 8 até o verso 15, e aí partimos para a exposição. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se constorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas, sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés das nações. Tu sais para livramento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Queridos, como nós falamos anteriormente, esse verso inicia a segunda parte da oração de Abacuque.
Na primeira parte, né, antes, o profeta começa a sua oração falando do modo como Deus se aproxima para a salvação do seu povo. E desde o início da nossa exposição, e essa é uma característica minha, não só minha, né, mas da exposição verso por verso, porque nós queremos explorar ao máximo, tirar ao máximo determinados ensinamentos. Eu já falei que se eu quisesse expor o livro de Abacuque, passar por cima dessas coisas, falando de uma forma generalizada, eu poderia fazer e a mensagem também seria trazida. Mas a nossa perspectiva é extrair o máximo da palavra de Deus, dos mínimos detalhes em que cada verso se apresenta. Então, no primeiro bloco, nós temos aí Deus mostrando, na oração de Abacuque, a sua chegada e como isso acontece. O que acompanha essa chegada. E agora, nessa segunda parte, a oração de Abacuque vai se dirigir mais diretamente a Deus, como se o Senhor estivesse presente já. Abacuque vai falar agora em segunda pessoa, fazendo algumas perguntas diretas ao Senhor. Percebam isso no verso 8 em diante. A transição que nós vemos aqui nesse verso, entre a vinda do Senhor, nos versos 3 a 7, e a presença de Deus, nos versos 7 a 15, está muito clara nesse discurso, que inicia-se na terceira pessoa, no verso 3, e agora, na fase inicial do verso 2, na segunda pessoa. Nesse momento, o profeta prevê as manifestações da glória de Deus por meio dos efeitos sobre os rios e o mar, e a gente vai ver o que isso significa. E dessa forma, ele vai construir, mais uma vez, uma montagem dos livramentos do Senhor no passado, para descrever uma ação de Deus no futuro, como ele fez também anteriormente. E essa passagem presente e a precedente, elas estão ligadas por referências comuns a acontecimentos do Êxodo, do Sinai e da conquista da Terra Prometida. Eu gostaria de dar uma visão, até para que possamos adentrar no verso 8 com mais propriedade, dessa ligação. Lá em Êxodo, capítulo 14, verso 21 a 22, nós vemos a travessia pelo mar. Ele diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez-se retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Lá em Josué, capítulo 3, verso 16 e 17, nós temos assim, e essas passagens vão elucidar o que Abacuque está dizendo aqui. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Josué capítulo 3, versos 16 e 17, a passagem de Josué e o povo pelo rio Jordão a pé enxuto. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o mar. Abra no Salmo 114, nos versos 3 e versos 5, nós temos nesse salmo a descrição das maravilhas de Deus no Êxodo. E nos versos 3 e 5 ele diz assim: o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, uma descrição do que tinha acontecido lá na entrada da terra prometida. Verso 5: que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás. É interessante que nesse salmo Deus é descrito conduzindo o seu povo do Egito a Canaã. Abram aí Isaías capítulo 50, verso 2. E aqui, como disciplina do Senhor, o Senhor fere os rios e os mares. Diz assim: acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar?
Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. O profeta Naum também escreve o juízo do Senhor com essa mesma imagem, lá no capítulo 1, verso 4, quando ele diz assim: repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. É interessante nós percebermos que essa é uma linguagem de juízo de Deus. Deus mostrando o seu juízo e a maneira como ele exerce esse juízo. E por que isso? Porque esses ambientes naturais, eles eram tidos como instrumentos de segurança para as pessoas. Marcavam determinadas fronteiras e faziam com que aquelas pessoas que estavam além daquela fronteira se sentissem seguros. Eu não sei se vocês conhecem a história da cidade de Petra, que foi uma cidade construída na rocha, e que os seus habitantes, eles criam que aquela barreira natural era uma proteção, uma fortaleza contra os seus inimigos. E por causa dessa confiança, não só deles, mas de outros povos também, confiavam nessas fortalezas, eles foram capturados pelos seus inimigos, porque se sentiram tranquilos, se sentiram fortalecidos, se sentiam protegidos por causa dessas barreiras naturais. E aqui nós vemos a mão de Deus sendo, o juízo de Deus sendo trazido e as fortalezas dos homens sendo destruídas pelo poder de Deus. Se nós abrirmos lá Marcos capítulo 4, verso 39, nós vamos ver ali nessa passagem o Senhor Jesus tendo poder sobre a natureza, mostrando controle sobre a natureza. Diz assim o texto: ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E o último texto que vai mostrar o juízo de Deus com esse elemento aqui do rio e do mar é Apocalipse capítulo 16, verso 12, quando ele diz assim: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio, é interessante, nós vamos falar sobre esse rio mais à frente. O rio Eufrates era um rio que contornava Babilônia. O grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Esses textos, juntamente com o texto que nós estamos vendo aqui, nos mostra o controle ininterrupto de Deus sobre a sua criação, e sendo este controle sobre as extensões das águas, o Senhor tendo controle e poder sobre todas essas coisas, e mostrando esse controle, esse poder, quando ele vem se aproximando para salvar o seu povo. É como se Deus estivesse dizendo: não existem barreiras que possam deter o avanço do reino de Deus. E aquilo que para o homem natural seria um impedimento, uma fortaleza, nada é diante do Deus Todo-Poderoso. É engraçado, né? Nós olharmos esse tipo de coisa e parece às vezes até patético, mas é a grande realidade. E por que parece ser patético? Porque aos nossos olhos é patético achar que esses elementos da natureza ou qualquer coisa da criação possa impedir o avanço e a obra de Deus. Mas é engraçado que nós estamos vivendo uma cultura em que Deus não existe.
e que, por outro lado, aquilo que seria patético para nós, olhar e... Como que a natureza seria impedimento para Deus avançar, por meio do seu povo? Isso torna-se patético para o mundo entender e achar que Deus pode fazer alguma coisa. Percebam como essas coisas acontecem na natureza. É o juízo de Deus sobre a ignorância dos homens e sobre a confiança dos homens, como nós lemos ali, em Jeremias, nele mesmo e não no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Olha o que Matthew Henry fala. Ele faz a seguinte observação: o Deus da natureza pode alterar e controlar os poderes da natureza da maneira que desejar. Pode transformar as águas em rocha de cristal e as rochas em ribeiros cristalinos. E esse aqui também é um tema escatológico, ou seja, um tema sobre a vinda de Deus. E a partir disso, nós vamos ler o verso 8 e 9. Pretendemos ficar entre esses dois versos aí, se for possível. Diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus carros de vitórias? Aqui nós percebemos claramente que essa descrição cria uma estrutura de livramento de Deus no passado para apontar a sua ação no futuro. E essa é a perspectiva de Abacuque todo o tempo. Mesmo porque essa oração seria uma oração que seria cantada, uma oração tipo canto, que o povo cantaria na expectativa desse livramento. E aqui, como falamos, um rio geralmente serve de fronteira territorial. E no contexto bíblico, ferir os rios pressupõe os movimentos de Deus na direção mais plena das suas promessas. O Senhor atingir o Mar Vermelho e o Jordão em cada caso, e Ele fez o seu povo, por meio disso, chegar mais perto da plena posse das promessas relativas à terra. E nessa perspectiva aqui, é possível também que o rio Eufrates fosse objeto futuro da ira de Deus. É interessante nós olharmos para a Escritura, porque há uma grande dificuldade aí ao interpretá-la. Porque muitas coisas os profetas falam numa linguagem, às vezes, metafórica. E muitas vezes essa linguagem metafórica é uma linguagem literal. Às vezes é difícil você diferenciar isso. Então nós vamos ver eles falando de uma determinada forma para mostrar o avanço e a maneira como Deus se manifesta. E de outras formas, parece que essa imagem é uma imagem literal, como ela se apresenta ali. E vocês vão entender isso mais adiante. Mas é possível aqui que o rio Eufrates fosse o objeto futuro da ira de Deus. E nós vemos lá em Apocalipse capítulo 16 que ele cita o rio Eufrates. Então, nessa perspectiva, enquanto os babilônios amontoavam juízo sobre o povo de Deus, na maneira como eles trataram o povo de Deus, na maneira como eles conquistaram o povo de Deus, eles deveriam, como nós vimos lá no verso 6 até o verso 19 do capítulo 2, eles deveriam esperar uma retaliação fantástica da parte daquele que iria ferir os rios, e que feriu os rios e o mar no passado. O conglomerado de palavras aqui no Antigo Testamento para descrever a ira de Deus mostra a importância dessa hora, da hora desse juízo. São mais de 170 vezes que o furor de Deus é mencionado no Antigo Testamento. E a ideia é que a sua ira está acumulando vingança sobre os seus inimigos. E essa é a mesma perspectiva do apóstolo Paulo, quando fala do pecado do homem,
Lá em Romanos capítulo 2, verso 5, ele diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Nós olharmos esse contexto, o que Paulo fala aqui no contexto ali de Babilônia, nós vamos perceber que ao transportar o povo de Deus para a Babilônia, eles tiveram ali, no meio deles, um testemunho vivo de Deus no meio do povo deles. Eles presenciaram essas coisas por meio do povo de Deus. Eles viram as maravilhas de Deus por meio do povo de Deus. Mas Babilônia despreza isso. Apesar de pontualmente os seus nobres reconhecerem, no caso de Nabucodonosor, a grandiosidade e a imensidão desse Deus. Mas parece que eles não se dobram a esse Deus. E o juízo vem. Não somente pela atitude sanguinária com que eles trataram o povo de Deus. O prazer que eles tiveram em exercer esse juízo. Mas também pelo dia da sua oportunidade. Porque se Babilônia tivesse se arrependido do seu pecado, por causa do testemunho daqueles que viveram ali, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Esdras, Neemias e muitos outros que não são contados aqui na Escritura, e tivessem se arrependido, eles não seriam destruídos. Agora, olha que interessante. Perceba que é dessa forma que Apocalipse trata a Babilônia. E lá em Apocalipse ele vai dizer que a Babilônia é esse mundo. E que nós estamos no meio dessa Babilônia. Sendo perseguidos, sendo escravizados, muitas vezes. Mas que o tempo da oportunidade deles é esse. E muitos ali na Babilônia se converteram ao Senhor. Mas ela, como nação, ela desprezou o dia da sua visitação. E isso agravou, com certeza, o seu pecado, acumulando mais ainda juízo sobre si. E é interessante nós olharmos nessa perspectiva, por quê? Porque o Romanos diz, acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira, como se Deus estivesse amontoando aquilo, suportando até um limite insuportável. E aí ele se enfurece, ou seja, a ira do Senhor vem. E é interessante porque a Bíblia vai nos mostrar Deus se enfurecendo, por vezes, por causa de pecados simples. Pecados, vamos dizer assim, menores. Se nós abrirmos lá Números capítulo 11, abra Números capítulo 11, dos versos 1 a 10. Eu não vou ler todo esse trecho. Mas perceba aqui, ele vai dizer lá no verso 11, acendeu-se a ira do Senhor, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Por quê? Porque eles se queixaram da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Eles se queixaram da sua situação presente. Eles foram tirados do Egito, no meio da escravidão. Eles diziam que tinham comida farta, mas eram escravos. E eles reclamam da sua situação. E a ira de Deus se acende sobre eles.
Isso aí já daria um sermão próprio, né? Já traz um ensinamento para nós, né? Daqueles que geralmente queixam de sua situação. Tá? Deus se ira com relação a isso. Mas não foi só isso também. Tá? A gente percebe aqui que Moisés clama ao Senhor, este ora e o fogo se apaga. Né? E aí eles dizem, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. O populacho ali, na sua maioria, seriam as pessoas que vieram do Egito e que, em sua maioria, não eram judeus. Porque quando os judeus saíram do Egito, a ideia que a gente tem é que eles saíram só os judeus. Não. Muitos egípcios, muitos outros escravos foram com ele e se juntaram ao povo de Deus e participaram também, tá, das bênçãos desse povo. Populacho aqui dá essa ideia. Mas percebam aqui, a primeira, ele queixa da sua sorte, agora ele está se queixando das comidas dos egípcios. E lá no verso 5 diz assim, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles eram escravos, mas comiam de graça. Dos pepinos, dos melões, nem se percebe ainda aquilo que eles falam, né? Dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. É interessante, né? Porque isso é uma tática muito usada, né? Você quer deixar o povo na escravidão, deixa as pessoas na escravidão, enche a barriga deles. E eles serão seus escravos. É o que nós estamos vendo aqui. Como é que se diz? Disfarçar a situação da escravidão. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Desculpa eu fazer essa observação, mas antigamente, na antiguidade em si, as pessoas não se vendiam por qualquer coisa. Tá? Isso está relacionado ao Evangelho diretamente, porque elas lutavam pela sua liberdade. Por menor que seja, que ela tenha sido usurpada, eles não aceitavam esse tipo de troca. E quando nós olhamos para essas coisas, no nível religioso, você vê que muitos cristãos morreram por pequenas coisas aos olhos do mundo, porque não queriam vender a sua liberdade por um bem-estar maldito. Preferiam sofrer a estar gozando de bens temporais, como foi Moisés e muitos outros, porque perceberam que o tesouro que eles tinham era maior que todos esses tesouros aqui desse mundo. E eles lutaram por isso. E por isso muitos cristãos morreram, porque não deram um passo atrás. Por isso o escritor de Hebreus vai dizer, nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos. E o avanço ali na igreja era permanecer no Evangelho, perder seus bens e muitas vezes morrer por causa disso, porque não queriam simplesmente dizer, negar a Cristo. Continua aqui. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro, a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e o moía, ou num grau pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite, coisa boa.
Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Percebam aqui o que nós estamos querendo mostrar. Ou seja, que a Escritura mostra. Se Deus se aborreceu por coisas desse tipo, o que você acha que vai acontecer quando o Senhor trouxer a sua ira por todos os pecados que os homens têm cometido? Se você olhar o texto aqui, muita gente morreu, foi algo terrível, e o pecado deles é pecado do mesmo jeito, comparado com Israel, por exemplo, ou com a própria Babilônia. O que se espera da ira de Deus como consequência dessas coisas? É por isso que a ira cabal de Deus deve ocorrer no final dos tempos, quando os mensageiros angélicos de Deus derramarem uma vez mais a taça da ira de Deus sobre o mar e os rios. Abra Apocalipse, capítulo 16, versos 3, 4 e 12. E essa aqui pode ser uma descrição literal, como pode ser uma descrição metafórica. Tá? Às vezes, eu não estou no ambiente do livro de Apocalipse, porque quando você está ali expondo o livro, é mais fácil de você determinar isso. Tá? Mas aqui essa linguagem remete ao Êxodo. Derramou-se o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. O juízo de Deus sobre essas coisas, o Senhor lançando o seu juízo sobre esses elementos da natureza por causa do homem, por causa do pecado do homem. A Escritura está dizendo aqui que as águas vão converter-se em sangue e os rios do Eufrates vão secar. Eu não sei se isso é literal, mas a ideia aqui é que os animais e todo produto que você pode tirar no mar estará podre. Deus, quando estiver aproximando-se do seu juízo, trará o seu juízo por meio dessas coisas. A gente vê tantas catástrofes aí, no mar, na natureza, e essas coisas estão apontando para a vinda do Senhor. E os homens não estão se apercebendo disso. E a maneira e o objetivo para que essas coisas ocorram é para que o homem veja e se arrependa. Mas como diz o livro de Apocalipse, os ímpios verão isso e não irão se arrepender. Pelo contrário, se tornarão mais empedernidos por causa dos seus pecados. No contexto aqui do livro de Apocalipse, os juízos antecipados de Deus são descritos em imagem que lembram a ira de Deus manifestada contra o Egito e contra a Babilônia. E o Apocalipse descreve as mesmas intervenções judiciosas encontradas nas previsões proféticas de Abacuque.
E daí podemos concluir que os atos redentores de Deus no passado fornecem a base para uma expectativa com respeito ao futuro. E eu, quando estava preparando esse texto, até o seu Emir passou para fazer umas compras, eu falei para ele assim: seu Emir, eu nunca vi um texto tão escatológico quanto o texto do livro de Abacuque. Quando a gente olha assim e lê, a gente não percebe. Mas a linguagem que está aqui, ela remete para o livro de Abacuque. Ela remete para aquele dia que o Senhor vai vir livrar o seu povo da escravidão desse mundo. Olha aqui a continuidade dessa descrição. Já que andas montados nos teus cavalos e nos teus carros de vitória. Abacuque agora vai fundir as imagens de juízo, como nos rios, e salvação, como montados em cavalos de vitória, como uma antecipação dos atos futuros de Deus. E é interessante nós olharmos que, embora Israel seja inicialmente objeto iminente do juízo de Deus, lembrem que esse texto, o livro de Abacuque, essa revelação veio antes das coisas acontecerem, antes do povo de Deus ser levado para a Babilônia e muito antes ainda do seu retorno, 70 anos depois do seu cativeiro. E embora seja inicialmente o Israel objeto desse juízo, Abacuque percebe que nesse terrível evento o Senhor estaria prosseguindo com os seus propósitos de redenção com relação ao seu povo. E essa imagem dramática de Deus cavalgando como um guerreiro poderoso e carros para a conquista do inimigo aparece regularmente nas Escrituras. Abram aí Deuteronômio capítulo 32, versos 26 e 27. Eu vou passar um pouco rápido sobre esses textos. Diz assim: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse: destrói-o. Salmo 18, 10. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. E ele apresenta essa imagem falando do livramento do Senhor. Salmo 68, 4. E ele diz assim: e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Salmo 104, verso 3. Diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Desculpa, esse aí é o Salmo 68, e aí depois Salmo 104, 3. E lá em Isaías 19, 1, diz assim: sentença contra o Egito, eis que o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, o coração dos egípcios se derreterá dentre eles. Percebam a linguagem, essa é uma linguagem de salvação e juízo. Ele fala primeiramente do juízo de Deus e agora fala de salvação. Percebam como essas coisas estão entrelaçadas, como essas coisas estão juntas. E é interessante que essa é a mesma linguagem do livro de Apocalipse. Essa é a mesma temática no desenvolvimento desse mundo. Deus trazendo o seu juízo e juntamente com o seu juízo, salvação. E Abacuque entendeu isso, que no juízo de Deus sobre o seu povo, a sua salvação estava presente. E é interessante nós percebermos que no período da monarquia de Israel, a aparição de Deus sobre cavalos e carros já era uma figura marcada, uma figura característica.
Eram os agentes da intervenção de Deus se posicionando prontos com veículos capazes e dos mais velozes e eficazes meios de transporte daquela época. Lá no Salmo 18:10, que nós já lemos, diz assim: cavalgava um querubim, voou sim, levado velozmente nas asas do vento, uma linguagem de livramento do Senhor. E lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, e ele viu que o moço estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Percebam como essa linguagem e essa descrição é uma descrição comum para mostrar o livramento, a salvação de Deus. Nos Salmos e nos Profetas, Deus também é descrito como tendo a seu dispor cavalos e carros para impor a sua vontade. Jeremias 4, verso 13. Diz assim: eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lá em Zacarias, capítulo 6, versos 2 e 3 e 6, diz assim: no primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo preto, no terceiro branco e no quarto baios. Todos eram fortes. E é interessante porque essa linguagem vai ecoar a antiga bênção de Moisés sobre o povo, lá em Deuteronômio capítulo 33, verso 26, quando ele diz assim: não há outro amado para descrever a equipagem do reino messiânico que era esperado, como aquele que cavalga prosperamente em majestade, em favor da verdade, da humildade e da justiça. E o Salmo 45, verso 5 vai dizer isso: e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Percebam claramente o que Abacuque está dizendo aqui, que em meio ao juízo de Deus, o Senhor está trazendo também libertação, Ele está trazendo também salvação. E a imagem final disso, temos lá em Apocalipse. É o rei messiânico que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 19, verso 11 e 14, quando diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 14, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, e ele vinha destruindo completamente os inimigos de Deus e dos santos numa batalha final. À medida que Abacuque encara as devastações de um exército estrangeiro, ele descreve a maior ira e o maior poder encontrado nos próprios carros e cavalos da salvação do Senhor. Nenhuma ação seria capaz de resistir quando ele viesse executar a salvação do seu povo, como nós estamos vendo aqui em Apocalipse. E foi de fato um grande passo de fé do profeta que fez com que ele afirmasse uma expectativa de salvação vista da revelação que ele havia recebido. O juízo de Deus iria acompanhar a sua salvação, ou melhor, a salvação de Deus iria acompanhar o seu juízo. As maiores calamidades viriam ali sobre o povo de Deus, sobre essa forma de invasão babilônica. Contudo, o profeta entende que pela fé, que os propósitos da salvação divina avançariam exatamente por meio desses caminhos tortuosos, dessas circunstâncias que eles iriam, como povo de Deus, venciar. E olha que interessante. É do mesmo modo que o Senhor alerta a sua igreja a respeito das nossas tribulações, que viriam à medida que os fins do tempo se aproximassem, lá em João capítulo 16, verso 33, quando ele diz assim:
Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mesmo nessas circunstâncias difíceis, vivenciadas ali pelo povo de Deus, vivenciadas por nós, hoje, nós devemos ser encorajados e esperar a aparição do Senhor nas nuvens, com relâmpagos, acompanhado dos seus exércitos. Mateus capítulo 24, verso 30 vai dizer, quando o Senhor está ali traçando o final de todas as coisas, e muitos dizem que aquilo ali estava relacionado ali à destruição do templo no ano 70, e tem uma relação sim, mas vai muito mais além, porque ele fala daquele dia em que o Senhor virá. Ele diz assim: aqueles que estiverem no eirado desçam, se você estiver em sua casa, fuja, porque o juízo de Deus vem. E é nesse momento que ele fala: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? E a gente vê isso em toda a história, repetindo ciclicamente. É como se Deus estivesse falando assim, de uma forma bem vulgar, a coisa está ruim, o fogo está extremo, a perseguição está insuportável. Aguardem, a salvação está vindo. E se você olhar na história da igreja, é isso que tem acontecido. A igreja tem passado por momentos de grande tribulação. E eu vou dizer que a maioria dessas tribulações é por causa do pecado da igreja, como é com Israel. Períodos difíceis, períodos em que a mão de Deus pesa, seja por meio de perseguição ou outras coisas. A frieza, muitas vezes, no coração dos crentes, como a gente vê na Europa, o abandono do Evangelho e as coisas piorando cada vez mais. Mas, como diz a Escritura, espere, não é o fim ainda. Mas percebam como isso é cíclico. Eu não vou poder traçar aqui todo, porque não me lembro de tudo, mas de alguns acontecimentos, como na época dos imperadores romanos, como na época da Reforma, com o almirante Coligny, que morreram lá. Até hoje não se sabe se é 30 mil, 300 mil ou 3 milhões. Exagero. Mas até hoje não se sabe o número de cristãos que morreram ali, nesse conflito. Foram pegos de surpresa e foram mortos pelos seus perseguidores, por causa do Evangelho, por causa da fé que estava se reformando naquele tempo. E aí depois você vê um período de quê? De grande bonança, de descanso. E aí mais uma vez, dificuldades, perseguição, um período de descanso. E a única, interpretação minha, não estou dizendo que isso é bíblico, é o que eu vejo na Escritura. E como eu já falei anteriormente, que Deus está nos preparando, está mostrando para nós um princípio. Que da mesma forma que falta um descanso, falta um período anterior a esse descanso, derradeiro, que o livro de Apocalipse fala. E que é um momento que a igreja, e que eu creio que é esse momento que nós estamos vivendo, que se fosse medir intensidade, mas independente de intensidade, nós estamos já nesse período, porque passamos ali da plenitude dos tempos.
Tanto que os judeus, os discípulos do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus sobe, vai subindo as alturas, e pensa: Senhor, vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Porque eles tinham essa perspectiva. E ele fala: não compete vocês saberem essas coisas. E chama eles a fazerem um trabalho no meio desse mundo. Mas ele diz: da mesma forma que eu subi, eu vou descer, dizem os anjos. Certeza que nós temos que quando as coisas ficarem insuportáveis para nós, a salvação de Deus estará chegando. E com essas coisas Ele está julgando o mundo e demonstrando os seus atributos na vida da sua igreja. E a nossa expectativa é vivermos nesse tempo com sobriedade e integridade, aguardando o dia do Senhor. Porque como Abacuque diz, o justo vai viver por fé. A nossa luta não é física. Pode ser que chegue, em alguns países até é física. Tá? Mas a nossa luta é contra o pecado, contra ideologias que sempre estiveram presentes na nossa época. Ideologias distintas, né? Que descreditam o Evangelho, humilham os crentes, envergonham a Cristo e são elementos para pisar e achincalhar o Deus que nós servimos por meio de nós. Mas o Senhor está vendo todas essas coisas, está trazendo o seu juízo, e a nossa salvação está se concretizando. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor.